Olá, boa noite. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Essa noite nós vamos ter uma live super especial sobre a atuação do assistente social na avaliação de políticas públicas. Vai ser com a doutora Fabrícia Pereira da Hora, acabou de chegar aqui, vou passar o convite para ela entrar. Vamos esperar a Fabrícia entrar aqui. Boa noite a todas e a todos. Hoje vamos falar sobre o serviço social e a atuação na avaliação de políticas públicas. Oi, Fabrícia, boa noite. Tudo bom, querida? Oi, Fabi, boa noite a todos e todas. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui com você. Obrigada a você por aceitar estar aqui com a gente. Muito bom te ter aqui novamente. A Fabrícia é uma amiga muito querida, atua no Ministério Público do Distrito Federal, é doutora em políticas sociais, já foi conselheira do Conselho Regional de Serviço Social, já atuou como professora, como assistente social na saúde, enfim, tem um currículo aí impressionante para passar para a gente e muita coisa boa, muita experiência, muita reflexão crítica importante para a gente fazer. E é um prazer a gente poder estar fazendo essa fala aqui novamente, né? Que a gente já conversou aqui sobre avaliação de políticas públicas e não pôde ficar gravado, deu um problema, mas hoje vai dar tudo certo, tenho certeza. E depois vai estar disponível no YouTube também. Então, vai ficar bem bacana. Eu te passo o link depois para você compartilhar também, Ah, viu? que ótimo. E te passo a palavra, minha querida amiga, para você se apresentar, para você ficar à vontade, para você falar. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite, dizer que eu tenho muito carinho pelo seu trabalho, Fabi, porque sei da sua dedicação, do seu empenho e o quanto você tem contribuído, né, para o serviço social. Não só no DF, na sua trajetória, mas você vai, né? E está trilhando outros rumos, e eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça só ganhou com a sua chegada. Então, para Obrigada, amiga, obrigada, viu? tenho muita admiração. Quero também dizer que estou muito feliz em estar aqui, né, nessa noite. Um grande beijo para a Manu, minha amiga de infância, que eu vi uma mensagem dela aqui muito legal, e todas as pessoas aqui presentes. O que que eu pensei para hoje? De trazer uma discussão inicial, um pouco diferente do que nós fizemos naquele nosso encontro, mas uma discussão inicial sobre política pública. Trazer algumas discussões acerca do conceito e das diferentes perspectivas, e aí a gente avança para a compreensão no âmbito do serviço social. Então, a minha ideia não é apenas restringir as possibilidades de trabalho e da avaliação em políticas públicas ao serviço social, até porque não é um campo privativo do assistente social, mas de trazer a contribuição que essa área tem para os estudos na área de políticas públicas. E inicialmente eu vou trazer um pouco dessas considerações. Não sei se a gente esgota tudo hoje, Fabi. Caso a gente não consiga esgotar toda a explanação, eu já me coloco à disposição para a gente se encontrar novamente e fazer uma segunda etapa. Ótimo, a gente faz uma parte 2, depois uma continuação, muito legal. Exatamente. Então, eu só fiz um roteirinho aqui, porque eu falo bastante para eu não me perder. Primeiro, eu gostaria de compartilhar um pouco da compreensão acerca do que a gente está chamando de política pública. A gente ouve muito falar sobre política pública. Muito legal. Quando a gente vai buscar, do ponto de vista da etimologia da palavra, o que significa, o que no âmbito das ciências
sociais nós estamos chamando. Então, a ideia de política pública está relacionada a coisa pública, ou seja, essa coisa pública, ela tem relação não só com aquilo que é realizado pelo Estado, embora seja regulamentado pelo Estado e frequentemente promovido pelo Estado, também vai englobar outras demandas, outras escolhas também e decisões no âmbito privado, podendo ser controlada pelos cidadãos, e aí você tem a perspectiva do controle democrático. A política pública, ela vai expressar justamente esse consenso possível entre as demandas apresentadas pela sociedade e as decisões que passam pela esfera estatal. Então, quando a gente fala de política pública, a gente não está falando de algo que é sinônimo de uma ação executada e promovida pelo ente público. Mas política pública do ponto de vista que ela abarca o que é público, mas não a sua elaboração e execução se centra no poder público. Esse é o primeiro ponto. O que significa isso? Significa que quando nós trazemos a discussão, e aí eu remeto aos estudos que o serviço social tem desenvolvido na área de análise de política social, a gente escuta muito falar em política social. Então, qual é a diferença? Política social, política pública, é a mesma coisa? E aí eu vou trazer aqui um pouco do que Pereira traz para a gente, a nossa grande autora, e ela vai dizer o seguinte: olha, política social implica em reconhecermos que existem alguns paradigmas competitivos, rivais, em choque, colocados no processo de construção de políticas públicas. Ou seja, a política social é um tipo, uma forma de política pública, né? E por que esse adjetivo social? É para trazer justamente esse significado do caráter a quem se destina e ao que se destina. Se destina ao bem-estar da sociedade, se destina... O social traz um atributo qualitativo de abarcar e atender as demandas da população. Ou seja, a política social, enquanto uma categoria teórica, ela vai explicar para a gente que nós não podemos compreender o processo de construção das políticas a partir de um olhar linear, que é aquela dimensão clássica do ciclo das políticas públicas, da elaboração, da execução e da análise, como momentos estanques e lineares. Ou seja, começo, meio e fim. A ideia da política social e que o serviço social traz com uma densidade teórica que a gente vem construindo, vai dizer o seguinte, que esse processo linear, nós estamos adensando essa compreensão para dizer o seguinte, que existe uma contradição, que ao mesmo tempo em que essa política, ela tem impactos positivos para a realidade social, ela também pode gerar efeitos contraditórios no mesmo movimento. Esse caráter contraditório é justamente um grande salto qualitativo que nós, no âmbito do serviço social, mas não apenas, porque vamos beber das ciências sociais para as formulações teóricas sobre política social. Esse é um salto qualitativo muito importante na compreensão da política social. Ou seja, a gente consegue dar um salto de entendimento que a política social ela está relacionada a todos os conteúdos políticos, que não tem apenas
um olhar tecnicista, ou seja, a política pública naquela ideia racional, em que os técnicos elaboram, implementam e avaliam, mas traz um conteúdo político. Ou seja, a política social tem esse lugar que é um lugar de trazer à tona essas contradições. Então, o que é importante para a gente compreender? É importante que, quando a gente fala de política social, estamos falando de uma categoria teórica, e essa categoria ela vai explicar um processo social, ou seja, ela explica como se dá uma determinada circunstância socialmente construída. E aí, nesse sentido, nós estamos falando da ação política como ação que visa, mediante o esforço organizado e pactuado, atender necessidades sociais, cuja resolução ultrapassa a iniciativa privada, individual e espontânea. Ou seja, nós estamos falando de uma esfera que é coletiva. Então, as demandas sociais, quando colocadas na arena pública, e aí colocadas na arena pública, nós estamos falando quando aquela demanda que atinge a nós enquanto sociedade, enquanto população, ela é colocada na arena pública e há o reconhecimento do Estado, esse reconhecimento ele produzirá o que nós conhecemos como as políticas, e aí as políticas sociais, mas esse processo não é isento de tensão, de contradições. Essa é a introdução inicial que eu queria apresentar. Tem algum comentário, Fabi? É uma arena de disputa, né? As políticas sociais, como a professora Ivanete Boschetti coloca, né, é uma arena de disputas, né? De disputa pelo fundo público, né? De disputa por interesses sociais, por projetos societários, né? Por projetos que vão além dos projetos profissionais, né? Mas que passam pelos projetos de sociedade mesmo, né? Isso, perfeito. Com isso, a gente está afirmando, e a perspectiva teórica que nos vinculamos a partir de um olhar e uma análise crítica, nós afirmamos que o que há, na verdade, é disputa de projetos societários. E aí, justamente, a perspectiva de classe, ela se coloca no processo de construção e elaboração de políticas públicas. E por isso esse caráter contraditório, porque pelo mesmo movimento em que vai atender às necessidades legítimas de nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, também contribui para o processo de reprodução do modo de produção capitalista. E isso é um caráter contraditório inerente Exatamente, as políticas sociais. Exatamente. E também um caráter inerente à natureza, né, da ação profissional do serviço social, né? É uma característica similar que a gente carrega aí com as políticas sociais, né? Que tem uma relação muito íntima, né? O serviço social e as políticas sociais. Então é bem interessante realmente a gente entrar colocar esse detalhe que não é um detalhe, né? Que é algo fundamental e que vai pautar as relações, né? A política social serve, né, como um amortecedor social, né? Ele ameniza as situações de agudização da questão social. Então, elas entram ali como também um instrumento que faz uma mediação, né, entre a questão social e a luta de classes, Exatamente. né? Então, esse papel, esse caráter é fundamental, realmente, da gente abordar e está muito presente no nosso cotidiano, né, do serviço social, assim. Sim. Porque, ao mesmo tempo que atende a demandas legítimas, a política social pode também, e nesse mesmo movimento, ser um instrumento para frear a luta pela conquista de direitos, contraditoriamente, né?
Exatamente, exatamente. E aí, no Brasil, a avaliação de políticas e programas sociais, você tem uma expansão da avaliação, principalmente a partir da década de 1980, quando você tem uma busca de maior controle social, uma crítica ao mau uso dos recursos públicos, uma crítica à desfocalização dos programas e, sobretudo, também uma influência muito grande dos organismos multilaterais. Então, no Brasil, nosso histórico, né, na área de avaliação de políticas sociais vai se dar muito no sentido de aferir a eficiência na utilização dos recursos para dimensionar o grau de eficácia e também para verificar se os objetivos previstos foram cumpridos, foram alcançados. Então, assim, a gente observa que a avaliação no Brasil, né, na sua gênese e nos anos que se seguem, ela tem um foco muito restrito no controle de gastos para realinhar os programas em desenvolvimento, né, servindo muitas vezes para uma ideia de punir e desenvolver uma cultura de medo no âmbito da gestão pública. Então, essa perspectiva muito focada numa ideia tecnicista e muito restrita à compreensão das possibilidades, né, de avaliação de políticas públicas, ela é hegemônica, né? Nós sabemos disso, mas é importante a gente situar que o controle social, ele foi um grande salto constitucional que nós tivemos, e nós inauguramos um novo momento, inclusive é sabido por nós que o nosso Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, é justamente fruto de uma ação de controle social, de controle popular, que levou para a arena pública aquilo que era uma demanda, ou seja, de diferentes expressões da questão social, e o reconhecimento do Estado se deu por meio da configuração do que hoje nós conhecemos como SUAS e SUS. E aí, é importante, né, quando a gente vai pensar nessa dimensão de avaliação de políticas públicas, a gente pensar assim, o que é avaliação? No sentido formal, a avaliação é um processo que consiste em emitir um juízo de valor, de acordo com determinados critérios. E aí, a avaliação ela sistemática ou de pesquisa avaliativa vai medir, por exemplo, o alcance de uma determinada política, programa ou serviço. Então, quando a gente pensa em avaliação, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de uma ideia de emitir um julgamento. Ou seja, emitir um julgamento em relação a uma determinada política, a um determinado programa. E, a partir disso, você vai ter um resultado que vai desdobrar numa mudança da realidade social. Então, a avaliação de políticas sociais, ela pode se dar em diferentes momentos e etapas. E aí, na literatura, você vai ter discussões como, por exemplo, fases e momentos, tipos de avaliação. Um tipo de avaliação que é muito preponderante na área das ciências sociais é, por exemplo, a avaliação política da política. Então, avaliação política da política social. Então, essa avaliação política, ela vai buscar justamente avaliar a tomada de decisão, ou seja, elucidar as razões que tornaram preferível uma ou outra política social, no caso. Então, quando a gente pensa
em avaliação de política social, nós temos um escopo amplo de diferentes abordagens. Quando a gente vai pensar na avaliação política, que é a avaliação da tomada de decisão, tomada de decisões, nós temos esse modelo avaliativo está centrado muito na fase de formulação da política, ou seja, a avaliação da política, avaliação política da política, ou seja, como se deu a construção daquela política social. Isso é uma possibilidade muito utilizada no âmbito das ciências sociais. Além disso, nós temos outras possibilidades também de avaliação, que aí eu vou compartilhar com vocês. Tem a avaliação de eficiência. O que seria? A avaliação de eficiência é aquela que mede a relação entre os instrumentos, e aí tempo de recursos financeiros e técnicos empregados na implementação de uma determinada política pública e os resultados alcançados. Então, é uma relação, a avaliação de eficiência tem uma relação causal, ou seja, aquilo que foi empregado e o resultado obtido. Nós temos também a avaliação de eficácia. A avaliação de eficácia vai trazer uma relação entre os objetivos propostos e os resultados efetivos. Parece muito similar, né, quando a gente escuta com relação à eficiência, mas a eficiência vai medir todos os recursos empregados no processo de desenvolvimento da política social. Então, com relação ao tempo, materiais envolvidos, pessoal, recursos, os mais diversos, e o que foi alcançado. Na avaliação de eficácia, nós vamos ter uma relação entre objetivo e o que foi cumprido. E aí, trazendo um exemplo. Uma meta do Brasil, vamos dizer, tirar X% da população brasileira da linha da pobreza. Então, uma avaliação de eficácia seria entre o que foi proposto e o que realmente foi alcançado, se esses dados, foi possível alcançar. E também existe a avaliação de efetividade, ou seja, na avaliação de efetividade é onde se verifica se os resultados e os impactos das ações causaram mudanças efetivas nas condições sociais anteriores. Então, vamos dizer, quando a gente diz que uma parcela X da população brasileira saiu da linha da miséria, a gente vai fazer uma avaliação, por exemplo, do impacto do programa Bolsa Família. Então, uma avaliação nessa perspectiva de efetividade, nós vamos analisar, de fato, houve mudança na vida dessas pessoas em que alcançaram o programa Bolsa Família, um exemplo? E aí, do ponto de vista da mudança, o que mudou nas condições de vida, melhorou, como melhorou. Esses modelos avaliativos são modelos que é a perspectiva hegemônica, né? Muito utilizado na área de administração e etc e tal. E qual é o nosso grande questionamento a esses modelos? É que justamente esses modelos, por tratar, né, nessa perspectiva clássica do ciclo das políticas públicas e etc e tal, por vezes desconsidera o caráter contraditório e a tensão que existe com relação. Exatamente. Então, você analisa um aspecto e nós compreendemos que as políticas públicas, elas estão centradas e são resultado justamente dessa tensão. Então, a natureza de compreensão política, mas aqui eu não estou falando política da tomada de decisão, mas a natureza política que envolve
o processo de constituição das políticas sociais, nós utilizamos como recurso analítico as categorias totalidade e universalidade. Ou seja, é a compreensão da natureza do Estado, é a compreensão do papel das classes sociais, a compreensão, por exemplo, dos diferentes interesses envoltos da construção daquela determinada política. E nesse sentido, eu vou compartilhar aqui algumas reflexões do que eu penso quando vamos iniciar um processo de avaliação de política social. É sempre bom termos em vista que algumas questões norteadoras são interessantes. A amplitude da avaliação, ela vai depender da necessidade e da área que nós estivermos trabalhando ou estudando, enfim. Então, a gente pode fazer uma avaliação de uma política, de um programa, de um serviço, de um benefício. As questões principais que eu considero são, por exemplo, primeiro, quando avaliar? Isso para nós como um roteiro para iniciar o processo de avaliação. Então, quando avaliar? Onde avaliar? Ou seja, o que avaliar? O que avaliar é justamente o conteúdo da avaliação. Os critérios de relevância, se aquilo que a gente está propondo é realizável. Outra questão, por que avaliar? Ou seja, é justamente compreender a necessidade de realização daquele processo. Também, outra questão importante é para que avaliar, identificar as mudanças, as potencialidades, os problemas, organizar as informações que vão subsidiar a tomada de decisão com relação à avaliação. Quem avaliar, e aí a quem avaliar, no processo de avaliação nós podemos ser tanto um articulador, um agente interno das instituições e trabalhar com avaliação de políticas públicas, ou sermos também contratados para a realização de uma determinada avaliação. Lembrando que na condição de avaliador externo, tem os grandes desafios, né? Porque muitas vezes aquilo em que nós somos demandados para fazer uma avaliação não é os resultados que nós encontramos não necessariamente é aquilo que a instituição espera ouvir. Sim, com certeza. Então, mesmo na avaliação institucional, quando nós somos um agente interno, muitas vezes, quando é uma avaliação institucional e você está inserido naquele processo, ou seja, você é do quadro e avalia a própria instituição, é outro desafio também. Então, justamente, uma outra questão muito importante é como avaliar. Quais são os métodos, os procedimentos e técnicas que nós vamos utilizar? Se nós partimos e compreendemos que a perspectiva de totalidade e universalidade compõe a nossa lente de interpretação da avaliação, nós estamos dizendo que os recursos utilizados, os procedimentos escolhidos, eles têm uma intencionalidade, e essa intencionalidade na perspectiva de expansão dos direitos, de garantia dos direitos sociais. E isso implica para nós algo muito importante, porque quando a gente fala de avaliação, a avaliação é uma pesquisa social. Isso é avaliação. Então, quais os procedimentos? É um processo investigativo super complexo, né? Super complexo. Inclusive, eticamente falando, é complexo, né? Porque você vai avaliar o fazer profissional de outros profissionais, né? Então, você vai avaliar o fazer institucional, né? Então, assim, é uma complexidade ali de elementos e uma complexidade ética, né? Absurda, assim, é um desafio, realmente.
Olha, eu admiro muito quem trabalha com consultoria nessa área de avaliação, porque realmente, assim, é um desafio. Então, na verdade, quando a gente fala de avaliação, a partir da perspectiva crítica a qual nós nos vinculamos, a avaliação não é nada mais, nada menos que uma pesquisa social. E quais são as técnicas que nós utilizamos? Entrevistas, visitas institucional, aplicação de questionário, grupo focal, são os mesmos procedimentos metodológicos que nós temos disponíveis no âmbito das ciências sociais. Esses são os recursos que nós utilizamos para avaliação. Nesse sentido, um único método, se nós temos a perspectiva de universalidade e totalidade como referência de interpretação, um único método não é suficiente para realizar uma avaliação. Ou seja, a gente recorre muitas vezes a avaliações que têm análise qualitativa, quantitativa. Nós utilizamos diferentes instrumentos e a definição dos instrumentos, se nós vamos realizar uma visita institucional, fazer entrevistas, aplicar questionários, isso vai depender dos objetivos que devem ser estabelecidos previamente. Então, a partir dos objetivos e dos critérios para avaliação, a gente constrói esse roteiro, que são aquelas perguntas, né? Um pouco daquelas perguntas que eu falei anteriormente, e a gente define o tipo de avaliação que nós vamos realizar. E essa avaliação, ela tem por base a necessidade de responder essas questões norteadoras. Então, você tem avaliações que são demandadas por instituições, por determinadas organizações, e você precisa ter sempre em mente que toda e qualquer avaliação contém sempre uma dimensão política. Então, com isso, claro, nós estamos afirmando que não há neutralidade no processo de avaliação, como também não há neutralidade na escolha dos métodos, do método, não há neutralidade, por exemplo, na escolha dos recursos, e também não há neutralidade na escolha dos avaliadores. Então, a depender do tipo de organização, a escolha desses avaliadores, eles vai se dar justamente para atender os interesses institucionais. E aí o nosso compromisso ético é justamente de realizar uma avaliação que seja comprometida com o princípio dos direitos humanos, com o nosso código de ética. Nós temos um projeto ético-político que é vinculado aos interesses sociais de nós enquanto trabalhadoras e trabalhadores. Então, quando nós vamos para o processo de avaliação, tendo em vista todo esse direcionamento político, nós não vamos com uma perspectiva de neutralidade ou nem acreditando nisso. E nesse sentido, ainda eu vou voltar agora para falar um pouco de outras perspectivas de avaliação, para que a gente tenha uma ideia das diferenças quando a gente fala uma avaliação a partir de uma perspectiva da teoria social crítica, que é essa que compreende a contradição, que é essa que se dá por uma perspectiva de garantia de direitos, de expansão dos direitos sociais, que é a qual nós nos vinculamos, né? Mas você também tem outras perspectivas de avaliação, que é, por exemplo, a avaliação ex ante, por exemplo. Esse modelo de avaliação antecede a realização de uma política ou de um programa. Então, essa avaliação ela tem a finalidade de antecipar os fatores
e de tentar analisar quais são as implicações em sua execução, ou seja, decidir a viabilidade e etc. Nós temos também a avaliação ex post. Quando eu falo nós temos, não é nós do serviço social, é do conjunto de modelos de avaliação. Isso. Só E onde nós do serviço social vamos lá beber na fonte, porque temos uma pluralidade de projetos profissionais, né? Não é só a análise crítica dialética que é utilizada, né? Mas esses modelos também mais conservadores, mais tradicionais, também são utilizados por alguns profissionais do serviço social. E o que a gente está conversando aqui, inclusive, é uma questão de muita prova de concurso, né? Sempre cai sobre a avaliação de políticos sociais essas perguntinhas aí, ex ante, ex post, sempre tem alguma coisa. exatamente. Isso é um tema muito recorrente. E quando a gente fala de avaliação ex post, é justamente aquela que é realizada no decorrer da execução da política pública do programa. Ou seja, ela pode ser também realizada após a sua conclusão, né? Mas ela se dá quando já começou o processo de implementação daquela política. E aí, essa avaliação ex post é muito utilizada para decidir a continuidade ou não de uma determinada política. E nós temos também algo que é muito falado, a ideia da avaliação de impacto, que é demonstrar em que medida, né, aqueles objetivos foram alcançados e quais são os seus efeitos. Qual é a crítica a esses modelos? A crítica a esses modelos é justamente quando você não tem essa dimensão mais densa de compreensão de como é que se dá as relações para o processo de formulação da política. Então, a ausência de compreensão da natureza do Estado, então, nosso papel, a partir da perspectiva crítica, é desvelar esse Estado e esse Estado capitalista, ou seja, apontar também os limites das políticas sociais, apontar quais são os interesses envolvidos e como esses interesses eles influenciam na escolha política por uma determinada política pública. E também nós atuamos com uma perspectiva de desvelar também algo que a Fabi já falou e que eu gostaria de retomar, que é um pouco da disputa com relação ao fundo público. E aí o fundo público, enquanto categoria, né, é justamente todo esse montante de riqueza socialmente produzida que o Estado apropria-se e que nós temos, de acordo com o professor Evilásio Salvador, os estudiosos da área, né, do fundo público, nós temos como parte visível do fundo público o orçamento público. Então, o orçamento público, que é justamente essa parte que é extremamente disputada por diferentes interesses, ressalto que não há política social sem orçamento. Por isso que o orçamento é uma peça extremamente importante para que a gente possa se apropriar e compreender que todas as vezes que você tem uma ampliação do acesso ao orçamento público, que vai garantir as políticas sociais, você tem uma ampliação de direitos. E esse orçamento público ele é disputado por diferentes projetos, que foi o que a Fabi falou, né? Que é justamente os projetos societários, diferentes projetos societários. Quer comentar alguma coisa, Fabi? Não, é isso mesmo, assino embaixo. Então, assim, a nossa crítica a modelos muito focalizados e tecnicistas é justamente porque você tem uma preocupação essencialmente tecnicista e gerencialista que foca muito nos métodos e técnicas, mas carece dessa dimensão qualitativa, ou seja,
de desvelar o conteúdo e o significado da política social. Então, nós temos muito uma ideia e que é a perspectiva hegemônica, de uma abordagem linear, sequencial, desprovida desse caráter mais aprofundado. Então, nesse sentido, algo muito importante que eu penso é quando nós somos chamadas a realizar uma avaliação de uma determinada política pública, de um programa, é preciso definir, né, os objetivos, a que se destina, qual o interesse. E como nós temos como perspectiva a garantia de direitos, o nosso olhar e a nossa ação política no processo de avaliação se dá nesse sentido, de alargar os direitos. Isso é muito importante. Então, nós temos a definição dos objetivos, a definição dos procedimentos metodológicos, os procedimentos metodológicos que estão alinhados aos objetivos, e nós temos também alguns desafios. Eu posso falar, dentre os desafios possíveis, nós temos um primeiro, que é com relação ao acesso à informação necessária para a realização da avaliação. E aí é um grande desafio, todas nós que já passamos em algum momento ao nível de pós-graduação, sabemos o quanto aqui no Brasil é difícil ter acesso a dados, hein, Fabi? Muito. A ausência de acesso a dados é algo que impacta muito no processo avaliativo. E quando nós somos, por exemplo, contratadas como agente externo para realizar uma determinada avaliação de uma instituição ou de um programa institucional, essa cooperação e essa necessidade de construir as relações possíveis para acessar as informações é muito importante, mas é um desafio. Eu trabalho no Ministério Público do Distrito Federal e no trabalho com avaliação de políticas públicas e especificamente na área de população em situação de rua atualmente, mas trabalhei por um tempo também na área de análise das políticas implementadas pelo Distrito Federal na área de violência doméstica contra a mulher. Penso eu que o Ministério Público ainda é um espaço que nós temos possibilidade de ter acesso a algumas informações por causa de uma prerrogativa legal que o MP pode requerer as informações. Não é solicitar, é uma requisição. O promotor de justiça pode. E aí, claro, que quando você tem a resposta, né, daquilo que foi solicitado, você tem um outro desafio, que é fazer a interpretação desse conteúdo, que muitas vezes chega de uma forma muito superficial, ou às vezes as informações não são encontradas, não é aquilo que foi solicitado. Então, essa parte qualitativa de análise e que nós realizamos é uma parte muito importante de refinamento dos dados. E eu vou, nesses minutos que nos faltam, eu vou trazer um exemplo prático. Atualmente, no Ministério Público, nós estamos realizando, no núcleo de enfrentamento à discriminação, um monitoramento, que é uma avaliação da implementação da política para a população em situação de rua no Distrito Federal. Então, o que nós fizemos inicialmente? Definimos os objetivos do processo de avaliação. E, como eu falei, a abrangência da avaliação depende do objetivo. Então, nós já temos um processo de... Estamos entrando agora no 3º ano realizando essa avaliação. E nós definimos quais eram os objetivos, e aí
utilizando a literatura, e aí eu muito feliz porque a abertura para que nós do serviço social possamos propor, então, a partir da perspectiva apresentada pela professora Boschetti, foi que eu elaborei a proposta metodológica Muito legal. desse processo de avaliação. Então, estamos atuando em 4 eixos. O primeiro eixo se refere a direitos previstos e implementados, que é justamente essa compreensão do que nós temos do ponto de vista dos marcos normativos e legais, lembrando que eu estou numa instituição jurídica. Então, Sim, estando na instituição jurídica, esse olhar acerca dos marcos legais e normativos é extremamente importante porque eu trabalho justamente na assessoria aos promotores e promotoras de justiça. Então, nosso trabalho, eu, enquanto assistente social na área de avaliação de políticas públicas para a população em situação de rua, é na produção de peças técnicas para subsidiar a atuação dos promotores e promotoras de justiça. Então, é um trabalho de assessoria na área de avaliação de políticas públicas. E para que começasse esse trabalho de avaliação, o primeiro processo foi a construção do projeto de avaliação. sim. E essa construção desse projeto foi justamente a partir daquelas perguntas que eu falei anteriormente. Para que avaliar? Por que avaliar? Por que população em situação de rua? Qual a relevância? Existem marcos normativos ou não? Então, a partir da construção desse projeto e o estabelecimento dos objetivos, aí, no segundo momento, foi definido o método, claro, de análise que eu utilizo é a partir da teoria social crítica e os procedimentos metodológicos, eu defini alguns eixos de análise a partir do referencial da professora Boschetti. Então, o primeiro eixo, né, de análise é direitos previstos e implementados. Então, eu fui fazer um resgate de todo o marco legal que nós tínhamos na área de população em situação de rua. Então, o decreto nacional, o decreto distrital e outras regulamentações. E como o Distrito Federal, o conteúdo da implementação desses marcos. Porque nós também podemos fazer avaliações quando nós já temos a legislação estabelecida, as normativas, é um caminho um pouco mais fácil ou melhor. Mas isso não impede, por exemplo, da gente fazer uma análise, uma avaliação quando a gente não tem esse marco ainda constituído. Mas é um pouco mais desafiador, claro. Então, nesse processo, a gente vai compreender um pouco do que a gente chama da configuração dessa política no Distrito Federal para a população em situação de rua. Esse foi o primeiro eixo. E aí isso perpassou desse primeiro eixo, visitas institucionais nos serviços especializados para a população em situação de rua, que é Centro POP, unidade de acolhimento, entrevista com gestores. Isso tudo na perspectiva de fazer um desenho da configuração dessa política. Um segundo eixo de análise é justamente o eixo de financiamento. Lembra que eu falei que não existe política social? Fundamental. No Ministério Público, nós temos, por exemplo, uma área especializada, que é o núcleo de orçamento, que nós trabalhamos conjuntamente. Então, eu não faço as peças de orçamento, mas eu atuo em conjunto com os colegas que são da área de economia e contabilidade. E eu construo junto com eles os quesitos, o que eu preciso saber, por exemplo, com relação ao quanto de recurso é destinado para a política. Porque se eu identifico nas visitas institucionais que há muitos problemas estruturais no serviço especializado e há uma retórica de ausência de recursos, por meio da análise do volume do financiamento, eu vou identificar, realmente não tem dinheiro para essa política? O quanto que tem? Então,
é justamente o que eu realizo com os colegas do orçamento. Então, a gente constrói junto, discute as peças técnicas, e é isso que a gente tem feito. Um terceiro eixo, que é muito importante, que é a articulação com os movimentos sociais. A gente conseguiu construir um espaço de abertura no Ministério Público muito grande, de diálogo com os movimentos sociais, de escuta das demandas e garantia e de fomento à existência dos espaços de participação popular. Então, lembra que eu falei que quando você tem um marco normativo é muito bom para a área de análise de políticas públicas? Então, com relação à população em situação de rua, o decreto nacional prevê a existência de um comitê intersetorial, sociedade civil e instituições do Estado para a realização do acompanhamento da política. Isso é muito bom, porque você já tem esse espaço garantido legalmente. Mas aí, quando você vai fazer a avaliação, você vai descobrir, por exemplo, que não está funcionando. Então, o nosso papel enquanto na área de avaliação é trazer à tona essas contradições. E aí nós vamos atuar no sentido de garantir que esse espaço legítimo, ele de fato seja efetivado na vida da população. E que haja esse espaço, com todas as críticas e controvérsias e contradições que há também, né, nos espaços dos conselhos e comitês, mas são espaços legítimos e uma conquista constitucional muito importante. Então, recapitulando, definindo o projeto do que vai ser avaliado, por que vai ser avaliado, resumindo, é a justificativa daquela avaliação. Qual a relevância? Por quê? Para quê? Quando? E compreendendo esses elementos, a elaboração do projeto, estabelecer os objetivos, o método, que é a lente, né, que nós vamos utilizar, e quais são os procedimentos, os eixos de análise, e aí direitos previstos e implementados, que é o que eu estou utilizando, do financiamento e controle social. E, posteriormente, são os procedimentos metodológicos, que aí envolvem vários. Nesse processo, eu já utilizei aplicação de questionário, grupo focal, os mais diversos, de acordo com a necessidade de cada fase da avaliação. Então, é um processo contínuo. Esse é um exemplo de uma avaliação que tem uma abrangência muito grande, né? Porque já estou falando de um terceiro ano e que poderia também ser, por exemplo, a avaliação de um serviço. Eu poderia fazer a avaliação de um serviço especializado para a população de rua. Um exemplo, um centro POP, ou um consultório na rua, que é na área da saúde. E à medida em que nós vamos realizando esse processo, novos achados surgem e a gente vai reconstruindo e ter sempre essa flexibilidade de adaptar o nosso procedimento metodológico, os procedimentos metodológicos à realidade social. Não é porque tem um projeto que a gente fez lá em 2018, começou em 2019, que tem que ser isso. E pronto, olha a pandemia. A gente agora tem um quarto... Tudo mudou, né? Que é justamente a avaliação das ações implementadas pelo poder público durante a pandemia. Então, essa é a flexibilidade que a gente tem que ter. Fabi, eu acho que nosso tempo está se esgotando. Já está quase acabando o nosso tempo. São essas as contribuições que eu queria trazer. Maravilhosa, uma super aula para gente de avaliação de políticas públicas. Nossa, incrível, foi muito legal. E dizer que eu me coloco à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. É um tema que eu gosto muito, muito mesmo. A minha parte. Tem várias outras lives que eu quero fazer com você ainda. Eu quero falar sobre violência doméstica, sua atuação na violência doméstica. Eu já perdi as contas de quantas alunas eu tenho
em Brasília que te entrevistaram lá no Ministério Público sobre violência doméstica. Foram vários TCCs, foram vários trabalhos de estágio, todo mundo foi atrás de você. Só sobre a atuação também na sua tese, eu trabalho com os imigrantes também. Sim. Então, assim, tem vários temas super bacanas para a gente estar discutindo aqui. E quero te agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente nesse momento e disponibilizar um pouquinho da sua experiência, do seu saber com a gente. E foi maravilhoso, uma super aula maravilhosa, muito bom mesmo. Eu agradeço, me coloco à disposição e na minha trajetória, né, na área de avaliação de políticas sociais, o meu foco sempre foi realizar avaliações para grupos populacionais. Então, mestrado, doutorado, sempre foi na área de avaliação de política social, mas para determinados grupos, né? E população em situação de rua, imigrantes, mulheres em contexto de violência, enfim. É isso, mais uma vez, obrigada. Um beijo, minha querida, e te deixar aqui meu testemunho, que sou sua fã, te admiro, te adoro, como é bom ter você, e obrigada pela parceria, e seguimos juntas aí, tá? A gente vai se falando para combinar as próximas. Sim, muito obrigada. Um grande beijo. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.